Visões do Céu, capítulo 3. Prometida a volta de Jesus. A chave da história. A compreensão da esperança da segunda vinda de Cristo é a chave que abre toda a história futura e explica todas as lições do futuro. Relatada a Enoque. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas 14. A doutrina da vinda de Cristo foi revelada já naquele tempo distante, àquele homem que andava com Deus em comunhão contínua. O piedoso caráter desse profeta representa o estado de santidade a que deve chegar o povo de Deus, o qual espera ser trasladado para o céu. Sacrifícios, uma lembrança perpétua. Nos tempos patriarcais, as ofertas sacrificais relacionadas com o culto divino constituíam uma lembrança perpétua da vinda de um Salvador, e assim era com todo o ritual dos sacrifícios do santuário na história de Israel. Na ministração do tabernáculo e do templo que posteriormente lhe tomou lugar, o povo era ensinado cada dia por meio de símbolos e sombras a respeito das grandes verdades relativas ao advento de Cristo como Redentor, sacerdote e rei, e uma vez em cada ano tinham a mente voltada para os eventos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás, a purificação final do universo do pecado e pecadores. Os sacrifícios e ofertas do ritual mosaico deveriam sempre apontar para uma adoração melhor, ou seja, celestial. O santuário terrestre era uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios. Seus dois lugares santos eram figura das coisas que estão no céu, Hebreus 9, 9 e 23, pois Cristo, nosso grande sumo sacerdote, é hoje ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus 8, 2. A morte do Cordeiro Pascal era a sombra da morte de Cristo. Diz Paulo: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. O molho das primícias, que por ocasião da Páscoa era movido perante o Senhor, simbolizava a ressurreição de Cristo. Falando da ressurreição do Senhor e de todo o seu povo, diz Paulo: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, 23. Semelhante ao molho que era agitado, constituído pelos primeiros grãos amadurecidos que eram colhidos antes da ceifa, Cristo é as primícias da ceifa imortal de resgatados que, por ocasião da ressurreição futura, serão recolhidos ao celeiro de Deus. Boas novas. A mensagem evangélica pregada pelos discípulos de Cristo era a anunciação de sua primeira vinda ao mundo. Trouxe aos homens as boas novas de salvação pela fé nele. Apontava para sua segunda vinda em glória para redimir seu povo e deu aos homens a esperança de partilhar da herança dos santos na luz pela fé e obediência. Essa mensagem é dada à humanidade hoje em dia, e neste tempo está ligada à anunciação da breve volta de Cristo. Os sinais de sua vinda dados por ele mesmo cumpriram-se, e assim, pelos ensinos da palavra de Deus, podemos saber que o Senhor está para voltar. João, no Apocalipse, prediz a proclamação da mensagem do Evangelho justamente antes da vinda de Cristo. Viu outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Apocalipse 14, 6 e 7. A essa advertência do juízo e as mensagens com ela relacionadas, segue-se na profecia a volta do Filho do Homem nas nuvens do céu. A proclamação do juízo é uma anunciação de que a segunda vinda de Cristo está próxima, e essa proclamação é chamada o Evangelho Eterno. Desse modo é mostrado que a pregação da segunda vinda de Cristo, ou a anunciação de sua brevidade, é parte essencial da mensagem evangélica. A oração ensinada por Cristo. Venha o teu reino. Mateus 6, 10. Deus é nosso Pai, que nos ama e que de nós cuida como filhos seus que somos. Ele é também o grande Rei do universo.
Os interesses de seu reino são nossos interesses e devemos trabalhar por seu estabelecimento. Os discípulos de Cristo esperavam a vinda imediata do reino de sua glória, mas, ao dar-lhes essa oração, Jesus ensinou que o reino não deveria ser então estabelecido. Deveriam orar por sua vinda como um acontecimento ainda no futuro, mas essa petição era-lhes também uma certeza. Conquanto não devessem esperar a vinda do reino em seus dias, o fato de haver Jesus recomendado que por ela orassem constitui prova de que certamente virá no tempo designado por Deus. O reino da graça de Deus está sendo agora estabelecido, visto que corações que têm estado sobrecarregados de pecado e rebelião se rendem à soberania de seu amor. O completo estabelecimento do reino de sua glória, porém, não ocorrerá senão na segunda vinda de Cristo ao mundo. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Daniel 7, 27. Eles herdarão o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. E Cristo assumirá seu grande poder e reinará. As portas celestiais se abrirão novamente, e com miríades e milhares de santos, nosso Salvador sairá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jeová Emanuel será Rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. Zacarias 14, 9. O tabernáculo de Deus estará com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3. Antes dessa vinda, porém, disse Jesus, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes. Mateus 24, 14. Seu reino não virá enquanto as boas novas de sua graça não houverem sido levadas a toda a terra. Assim, quando nos entregamos a Deus e ganhamos outras pessoas para Ele, apressamos a vinda de seu reino. Unicamente aqueles que se consagram a seu serviço, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, 8, para abrir os olhos cegos, para desviar homens das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados. Atos 26, 18, unicamente eles oram com sinceridade, venha o teu reino. Mateus 6, 10. Promessa traz alegria. Quando Cristo ascendeu ao céu com suas mãos estendidas para abençoar os discípulos, uma nuvem de anjos o recebeu e o ocultou da vista deles. Enquanto os discípulos forçavam a vista na tentativa de terem um último vislumbre de seu Senhor que subia, dois anjos do cortejo jubilosos aproximaram-se deles, dizendo, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Atos 1, 11. Os discípulos se encheram de grande alegria. Repetiram inúmeras vezes as palavras que Cristo lhes havia dito em suas últimas lições, como estão registradas nos capítulos 14, 15, 16 e 17 de João. E todos tinham algo a dizer sobre a instrução, especialmente com respeito às palavras do 14º capítulo de João. A promessa de que ele retornaria, e também o pensamento de que ele lhes havia deixado sua paz, encheram-lhes o coração de alegria. João vê a história do povo de Deus. João estava fortalecido para viver na presença do seu glorificado Senhor. Então, perante sua maravilhosa visão, foram abertas as glórias do céu. Foi-lhe permitido ver o trono de Deus e, olhando para além dos conflitos da terra, contemplar a multidão de remidos vestidos de branco. Ele ouviu a música dos anjos celestiais e os triunfantes cânticos dos que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Na revelação a ele dada, foram desdobradas cena após cena de empolgante interesse na experiência do povo de Deus, e a história da Igreja foi antecipada até o fim dos séculos. Em figuras e símbolos, assuntos de vasta importância foram apresentados a João para que os relatasse, a fim de que o povo de Deus de sua época e de épocas futuras tivesse inteligente compreensão dos perigos e conflitos diante deles. Profecia que reanima.
Temos de conhecer as Escrituras, para que possamos descobrir as linhas da profecia e ver que se está aproximando o dia, de modo que, com aumentado zelo e esforço, nos exortemos uns aos outros à fidelidade, renunciar à nossa fé, rejeitar a confiança, tornarmos-nos impacientes. Não, não pensaremos em semelhante coisa. Vejam como se têm cumprido e se estão cumprindo as especificações das profecias. Levantemos a cabeça e regozijemo-nos, pois nossa redenção se aproxima. Está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Não haveremos de esperar pacientemente, cheios de ânimo e fé. Não deveremos tratar de preparar um povo para que subsista no dia do ajuste final. Promessa que encoraja. Mais de 1.800 anos são passados, desde que o Salvador deu a promessa de sua vinda. Através dos séculos, suas palavras têm enchido de ânimo o coração de seus fiéis. A promessa não se cumpriu ainda, mas nem por isso deixa de ser menos segura a palavra proferida.